Hoje nós vamos falar brevemente de modelos multicaracterísticos, ou seja, aqueles modelos em que a gente trabalha com mais de uma característica. Antes da gente falar de modelos multicaracterísticos, a gente precisa relembrar as equações de modelos mistos quando a gente tem uma característica só. Eu vou mostrar para vocês uma outra forma de ver as equações de modelos mistos. Um artifíciozinho matemático que vai mudar um pouquinho a forma com que essas equações aparecem para a gente. Vamos considerar um modelo simples aqui, tendo aí efeito fixo e o efeito de animal apenas. Então a gente não vai colocar ambiente permanente, nem efeito materno. O raciocínio é o mesmo, tá? Mas vamos no simples aqui pra gente entender o formato das equações. E essas aqui são as equações de modelos mistos que a gente tá cansado de saber, né? Que a gente já fez aí nos vídeos anteriores. Sugiro, inclusive, que vocês vejam os vídeos anteriores antes de ver esse aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vamos relembrar que a gente tem as multiplicações de matrizes aqui. E nessa porção a gente tem um alfa. O que é esse alfa? Esse alfa aqui, ele vai ter a divisão da variância residual pela variância aditiva. Isso aqui é uma forma de ponderar a matriz de relacionamentos. Mas existe uma outra forma da gente representar essas variâncias nas equações de modelos mistos. Vai usar um artifíciozinho matemático aqui, que a gente vai pegar 1 sobre a variância residual e vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Ou seja, a gente vai multiplicar os dois lados da equação por 1 sobre variância residual. A gente vai multiplicar aqui a variância residual e aqui a variância residual. Aqui não precisa, porque a gente já está multiplicando aqui. Então, esse 1 sobre sigma e vai multiplicar toda essa parte aqui, tá bom? Como isso aqui é um valor, a gente só precisa multiplicar cada item aqui. Porque esse aqui é um valor único, tá? Esse aqui não é uma matriz. É um valor porque é uma característica só, certo? O que a gente vai ter aqui, então, agora? A gente vai ter essa fração multiplicando cada uma dessas multiplicações aqui. Então, a gente vai ter 1 sobre sigma e x' x, 1 sobre sigma e x' z, e assim para todos os componentes das equações de modelos mistos. Percebam que aqui a gente vai ter um sigma a. Por quê? Porque aqui, se vocês lembrarem, era o alfa, né? O alfa é sigma e sobre sigma a. Se a gente multiplicar por 1 sigma e, que é o que a gente está fazendo, cortou. Cortou, isso aqui é igual a 1 sobre sigma a, ok? Então percebam que o sigma e saiu daqui. Por quê? Porque agora ele está em todos os outros componentes das equações de modelos mistos, inclusive do lado direito das equações. Então a gente tem aqui um sigma e, tá bom? O que é um sigma e? É a mesma coisa que sigma e a menos 1. Então, por exemplo, se a gente tiver 1 sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, se a gente tem 1 sobre uma variância, é a mesma coisa dessa variância menos 1. E esse menos 1 é o que a gente usa para a inversa, certo? Então, quando a gente tem 1 sobre sigma 2e, a gente está falando que é a inversa da variância residual, ok? Então, o que a gente vai ter no final das contas? A gente vai ter a inversa da variância residual x', a inversa da variância residual z', e assim para todos os outros componentes das equações de modelos mistos. E aqui a gente vai ter a inversa do componente de variância aditivo de animal, certo? Que é o que a gente tem aqui. Então, beleza, isso aqui é uma outra forma da gente ver as equações de modelos mistos. Se vocês fizerem os exemplos que a gente fez anteriormente, usando esse sistema aqui, vocês vão chegar exatamente no mesmo valor se vocês usarem esse sistema aqui. Para modelos com uma característica, isso aqui não faz diferença, tá? Esse formato. Tanto faz se a gente considerar a variância residual aqui, a variância aditiva aqui, ou considerar o alfa, tá? O resultado não vai mudar. Contudo, quando a gente tem mais de uma característica, isso vai fazer diferença, porque a gente passa a não ter mais só um valor aqui. A gente tem um valor de variância residual para cada característica, certo? Vou mostrar isso para vocês. Por isso que eu estou mostrando essa outra forma aqui para vocês. Porque essa forma aqui, ela não é muito vista nos livros. E quando a gente vai para multicaracterística, é essa forma que a gente usa. Então, quando a gente salta do unicaracterística para o multicaracterística, às vezes a gente fica meio confuso por isso, porque a gente não vê essa ligação aqui. Então, eu vou trazer essas equações aqui para o outro lado, só para a gente não perder. Vamos lá, o que a gente tem? Vamos supor que a gente tenha duas características, e aí vocês podem ter quantas características vocês quiserem. Cada característica ela vai ter um modelo. Por exemplo, a característica 1, ela tem esse modelo aqui. A característica 2, ela tem esse modelo aqui. No modelo multicaracterístico, ao invés da gente resolver esse aqui primeiro e depois esse aqui, a gente vai resolver os dois de forma conjunta. Então a gente vai ter o resultado do nosso B e do nosso A conjuntamente para as duas características. Então a gente vai ter o B para
característica 1, o B para característica 2, o A para característica 1 e o A para característica 2, tá bom? Como? Agora o que a gente tem é essa estrutura aqui, ó. A gente vai ter um vetor de fenótipos para característica 1 e um vetor de fenótipos para característica 2. A gente vai ter uma matriz de incidência X para característica 1 e uma matriz de incidência para característica 2. A gente vai ter o vetor de efeitos fixos para 1 e 2. A gente vai ter a incidência dos efeitos de animal para característica 1 e 2. E a gente vai ter os valores genéticos para característica 1 para característica 2. Da mesma forma para os resíduos, tá bom? Bom, então o que a gente tem aqui? Essa aqui são as equações de modelos mistos quando a gente tem uma característica. O que vai mudar? Na matriz X e na matriz Z, nada. Óbvio, a forma de montar elas é um pouco diferente? Sim, vou mostrar para vocês. Mas a estrutura é a mesma. Só que o que acontece aqui? A gente não tem mais um valor só de variância residual. A gente não tem mais um valor só de variância aditiva. Além disso, quando a gente trabalha com mais de uma característica, a gente tem uma covariância. E o que é uma covariância? Uma covariância é quando duas ou mais características variam juntos, né? Então, covariância. Elas variam juntas. Por exemplo, produção de leite e produção de gordura. Quando a gente mexe na produção de leite, a produção de gordura no leite acaba sendo influenciada também, porque essas características elas têm uma correlação, certo? Por que elas têm uma correlação? Porque elas variam juntas. Se a produção de leite varia, a produção de gordura vai variar. Se a idade ao primeiro parto varia, o peso ao desmame do bezerro vai variar. Então são características que são correlacionadas. Existem características que não são correlacionadas? Existem, mas vamos falar aqui de características que são correlacionadas. Isso é que vai fazer o sistema de equações de modelos mistos mudar. Por quê? Como eu falei, a gente não tem só um valor de variância agora. A gente tem uma estrutura de variâncias e covariâncias. Como? A gente vai ter uma variância residual para característica 1, uma variância residual para característica 2 e uma covariância residual, que a gente vai chamar aqui de R0. Da mesma forma, a gente tem uma variância aditiva de animal para característica 1, uma variância aditiva de animal para característica 2 e uma covariância aditiva de animal entre as características 1 e 2. Nesse caso, a gente vai chamar de G0. Então, o que acontece? A gente precisa inserir tudo isso aqui, porque a gente não tem só um valor mais. Agora nós temos 4 valores para serem inseridos, certo? Uma outra coisa que eu quero que vocês observem aqui é que aqui, ó, a variância aditiva, ela está sendo multiplicada pela matriz de relacionamento. Vamos esquecer aqui as matrizes de incidência por enquanto, tá? A variância aditiva, ela está sendo multiplicada pela matriz de relacionamentos. E o que está multiplicando aqui essa variância residual? Tirando as matrizes de incidência? Nada, né? Quando a gente não tem nada multiplicando, é 1. É a mesma coisa que 1, certo? Só que, como eu falei para vocês, aqui é um valor só. Então a gente pode multiplicar por 1. Só que agora na multicaracterística a gente tem uma matriz, né? Então a gente não consegue mais multiplicar só por 1. A gente tem que multiplicar por uma identidade, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, só que no contexto de matrizes. Uma outra coisa é que a gente precisa considerar essa estrutura de covariâncias aqui, variâncias e covariâncias, para todas as características, certo? Então se a gente tem duas características, a gente tem que aplicar essa matriz aqui para as duas características. Se a gente tem 3, a gente tem que aplicar essa matriz para 3 características. E assim para quantas características a gente tiver. E é isso que o Kronecker faz. Esse Kronecker que a gente sempre vê nos artigos é isso. É uma forma de multiplicar matrizes de forma que a gente espalhe a estrutura de covariâncias, no caso a variância residual, a variância aditiva, por todo o sistema de equações. Da mesma forma, a gente tem aqui a matriz de relacionamento multiplicada pela variância aditiva, quando a gente tem uma característica só, e agora que a gente tem mais de uma característica, a gente vai fazer a matriz de relacionamentos, Kronecker, a matriz de variâncias genéticas, considerando aí a variância e a covariância, tá bom? Nesse primeiro caso aqui, a gente vai chamar só de R, sabendo que R vai ser uma identidade, Kronecker, matriz de variâncias residuais. Nesse outro caso aqui, a gente vai chamar de G, que é a matriz de relacionamentos, Kronecker, a matriz de variâncias e covariâncias genéticas, tá? Não confundam essa G com a matriz genômica. A gente não está falando de genômica aqui. Essa matriz G é só a matriz de variâncias e covariâncias genéticas multiplicada aí usando o produto de Kronecker pela matriz de relacionamentos. O que a gente tem aqui? A gente tem um sistema de equações de modelos mistos, que é para uma característica, e a gente tem aqui uma estrutura de covariâncias residual e genética, que é para mais de uma característica. Então é só a gente incorporar essas coisas no sistema de equações de modelos mistos. Como que a gente faz isso? Eu não falei para vocês que a variância residual inicialmente era para
uma característica só, se agora a gente tem uma matriz, é só substituir. Aonde tem variância residual, a gente vai colocar a identidade Kronecker R0, que é o que eu mostrei para vocês aqui, ó, certo? A gente tem a estrutura de variâncias e covariâncias residuais multiplicadas por uma identidade, e a gente tem a matriz de variâncias e covariâncias genéticas, G0, multiplicada pela matriz de relacionamento. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Aonde tem a variância residual, a gente vai colocar I Kronecker R0. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Mesma coisa do lado direito também, ó, certo? E agora aqui na parte da variância genética, a mesma coisa. Aonde estava a variância aditiva, a gente vai substituir pela G0, porque é A Kronecker G0, tá bom? Só que essas coisas aqui a gente chamou de outra coisa ainda, né? O que a gente fez? A gente chamou a I Kronecker R0 de R apenas. A gente chamou a A Kronecker G0 de G apenas. Então é só substituir mais uma vez. Então o que a gente tem aqui? Ao invés de ter uma única variância residual, a gente vai ter uma estrutura de variâncias e covariâncias residuais. Ao invés de a gente ter uma variância aditiva, a gente vai ter uma estrutura de variâncias e covariâncias genéticas. Só que aqui a gente precisa lembrar que a R, ela não é só variância residual. Ela é a variância residual Kronecker identidade. A G é a mesma coisa. Não é porque aqui está G que a gente não vai considerar mais a matriz de relacionamentos. Essa G aqui, ela nada mais é do que a matriz de relacionamentos Kronecker variância genética. E aqui para todas as características que a gente tiver, certo? Só que o que acontece? Quando a gente tem um valor só, igual a gente tem aqui, não faz diferença você multiplicar antes, no meio ou depois de um sistema de matrizes como esse aqui, x', x. Quando a gente tem uma matriz, isso faz diferença. Esse R aqui, ele não pode ficar aqui no começo, ele tem que ficar aqui no meio, tá? Isso é só para que as matrizes sejam conformes, para que a gente consiga multiplicar essas matrizes dentro do sistema. Então, o nosso sistema final é assim, ó. É esse sistema aqui que eu estou mostrando para vocês. Vai ser x', x, com a matriz de variâncias residuais no meio, inversa, tá? Porque a gente precisa dessa inversa aqui. Se a gente lembrar aqui, né, ó, é variância residual inversa. A gente está substituindo só essa parte aqui por R. Continua sendo R-1. A gente vai ter a variância residual em todo o sistema, né? Então a gente vai ter aqui, 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 aqui. E aqui a gente tem a nossa G inversa também. Por quê? A gente tem aqui, deixa eu fazer aqui embaixo, ó. A gente tem aqui A-1 Kronecker G0 menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que A Kronecker G0 menos 1. Tá? Então foi isso aqui que a gente fez. Aí eu chamei isso aqui de G e isso aqui virou G menos 1. E a mesma coisa aqui do lado direito, né? A gente colocou aqui a matriz de resíduos no meio da multiplicação aqui x', y. E aí a gente não pode esquecer, né? Mais uma vez falando aqui, que o R é o I Kronecker R0 e o G é a A Kronecker G0. Percebam que o sistema de equações é basicamente o mesmo, né? Só que ao invés da gente ter uma variância só aqui nos resíduos e aqui na genética, a gente tem uma matriz agora. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma x', x que vai multiplicar aí as matrizes de incidência, mas agora a gente tem uma estrutura de covariâncias residuais no meio. Essa estrutura de covariâncias que vai permitir com que a gente calcule os dois modelos ao mesmo tempo, com que a gente tenha resultados que levem em consideração as variâncias da característica 1 e as variâncias da característica 2, tanto residuais quanto genéticas. E é a mesma coisa quando a gente tem efeito de ambiente permanente materno, quando a gente tem efeito materno, quando a gente tem efeito de ambiente permanente. O princípio é o mesmo. A gente vai continuar tendo as mesmas matrizes de incidência, considerando, claro, a característica 1 e a característica 2 de forma independente, mas a gente tem essas covariâncias para amarrar as duas características. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que agora a gente tem a X e a Z como matrizes bloco diagonal. Quando vocês escutarem esse nome, é dessa estrutura aqui que a gente está falando. É uma matrizona onde a gente tem pequenas matrizes na diagonal e 0 fora da diagonal. Como assim? Vamos pensar que a gente tem uma característica 1, 3 animais estão mensurados. A gente tem 3 animais e 2 características. Característica 1, característica 2. Na primeira característica, o efeito fixo é o sexo. Então a gente tem o primeiro animal é um macho, o segundo é a fêmea, o terceiro é uma fêmea. Na
Na característica 2, a gente também tem o efeito de sexo, mas a gente também tem efeito de rebanho. Então, o sexo é o mesmo, vamos considerar aí que sejam os mesmos animais, né? O primeiro animal e o segundo estão no rebanho 1 e o terceiro animal está no rebanho 2. Vamos pensar só aqui na característica 1. Como que vai ficar essa matriz X aqui? Já mostrei para vocês, vamos passar aqui rapidamente. A matriz X para a característica 1 vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 1, certo? Se você está perdidão aqui, você precisa assistir o vídeo de análises triviais de modelos mistos, tá? Para vocês entenderem como que essas matrizes são montadas. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição e também aqui no card, só clicar e ir pro vídeo, tá bom? Mas voltando aqui brevemente, o primeiro animal é um macho, a gente coloca 1, coloca 0 porque ele não é fêmea. O segundo e o terceiro são fêmeas, então aqui na coluna da fêmea, 1, 1, 0, 0 porque ele não é macho. A mesma coisa para a característica 2. A gente tem aqui o primeiro efeito macho-fêmea e o segundo efeito agora que é rebanho, rebanho 1, rebanho 2. Então a gente tem aqui 1, 0, 0, 0, 1, 1. E para o rebanho, né, primeiro e segundo animal, rebanho 1, 1, 1. Terceiro animal, rebanho 2, 1 aqui na coluna do rebanho 2. Perfeito? Reparem agora que a gente tem duas matrizes X, ok? Só que a gente precisa avaliar isso de forma conjunta. Ao invés de só colocar a X1 em cima da X2, a gente precisa montar isso de uma forma que seja bloco diagonal. A gente vai ter a X1 na primeira diagonal, a X2 na segunda diagonal. A gente vai ter a X1 e a X2 nas diagonais, mesmo elas sendo matrizes, e 0 fora da diagonal. Como? A gente vai pegar a X1, colocar aqui. A gente vai pegar a X2, colocar aqui e preencher o resto com zeros. Percebam que aqui é uma diagonal dessa outra grande matriz aqui. Então a gente tem pequenas matrizes dentro de uma matriz maior. Por que isso? Porque esse efeito de sexo aqui é diferente desse efeito de sexo aqui, porque eles agem de maneiras diferentes nas diferentes características. Se não é a mesma característica, não vai ter efeito igual, certo? Se a gente só colocar isso aqui de baixo, a gente vai estar considerando que esse efeito aqui é da característica 1, e não é. Então a gente tem aqui um bloco para a característica 1 e a gente tem um bloco para a característica 2. Porque embora a gente esteja estimando isso de forma conjunta, as características são diferentes, então a gente precisa avaliar cada modelo de forma separada. O que vai juntar esses modelos e essas características para a gente ter um resultado só no final, considerando as duas características, ou 3 ou 4, vai ser a estrutura de covariâncias, tá bom? Então o que a gente tem aqui é uma parte para cada característica, mas amarrado pelas covariâncias. Então, beleza, isso aqui está separado. A gente tem aqui a característica 1 e a característica 2. Mas quando a gente multiplica isso envolvendo uma estrutura de covariâncias no meio, onde tem informações de variância e covariância, a gente vai estar amarrando essas coisas. E a mesma coisa vai acontecer também com a Z' X, com a X' Z, com a Z' Z, com a X' Y e com a Z' Y, com todas as outras matrizes. Considerando aqui o relacionamento pela variância genética, a gente vai ter que o relacionamento ele é ponderado pela variância aditiva, se a gente for olhar lá aquele outro modelinho que a gente tem, né? A gente tem aqui o relacionamento, a matriz de relacionamentos multiplicada pela variância aditiva. Dessa vez agora, a gente também tem isso. Só que ao invés de ter uma variância aditiva, a gente vai ter uma variância aditiva para cada característica e uma covariância entre essas características também. Isso tudo é levado em conta. Então, da mesma forma, a gente vai espalhar essa variância genética das duas características e a covariância por toda a matriz de relacionamentos. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui de como fazer essas multiplicações. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como vão ficar essas multiplicações no R. Acaba sendo um pouco mais fácil de visualizar. E aí eu vou fazer cada multiplicação dessas aqui para vocês, mostrando passo a passo de como construir as soluções, o vetor final de soluções para 2 ou 3 características, ou até mais. Mas só a título de curiosidade, como que vão ser essas soluções? Ó, a gente tem um vetor de soluções para os efeitos fixos e um vetor de soluções para os efeitos aleatórios de animal, certo? A gente vai continuar tendo isso, só que agora a gente vai ter um vetor de solução para os efeitos fixos para a característica 1, um para a característica 2, um vetor de valor genético para a característica 1, um vetor de valor genético para a característica 2. Se a gente tivesse efeito de ambiente permanente, a gente ia ter ambiente permanente para a característica 1, ambiente permanente para a característica 2. Se a gente tivesse efeito materno, a gente ia ter efeito materno para a característica 1, efeito materno para a característica 2, se as duas tiverem efeito materno, né? Só que a gente vai ter isso de uma vez só. O resultado muda se a gente fizer unicaracterística ou multicaracterística. Se as características forem correlacionadas,
Sim, porque a variação em uma característica vai estar influenciando a variação na outra característica, porque elas covariam, certo? Então, sim, o resultado vai variar. Por isso que é importante considerar os modelos multicaracterísticos quando as características são correlacionadas, certo? Para finalizar o vídeo, quero só fazer uma observação para vocês aqui, na verdade uma curiosidade. Essa curiosidade vocês não vão visualizar quando vocês rodarem os programas do Mistal, por exemplo, tá? Porque ele vai dar um resultado só para vocês. Mas se vocês forem resolver algum exemplo à mão, os resultados não vão mudar, mas a ordem que esses resultados vão aparecer vai mudar. Lembra que eu falei para vocês lá do produto de Kronecker? Então, a ordem que a solução vai aparecer para vocês vai depender se vocês vão fazer identidade R0 ou R0 identidade. Como que isso vai mudar? Se vocês fizerem a matriz de variâncias primeiro, Kronecker identidade, o resultado vai aparecer agrupado por característica. Como assim? Vai sair o resultado para o animal 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos animais vocês tiverem para a característica 1. Depois vai aparecer de novo. 1, 2, 3, 4, 5, quantos animais vocês tiverem para a característica 2. Agora, se vocês inverterem a multiplicação, fizer identidade R0, matriz de relacionamento G0, o resultado vai sair agrupado por animal. Como assim? Ele vai sair resultado do animal 1 para a característica 1, resultado do animal 1 para a característica 2, resultado do animal 2 para a característica 1, resultado do animal 2 para a característica 2, e assim sucessivamente. Se você tiver 5 características, vai aparecer o animal 1 aqui 5 vezes, aí vai aparecer característica 1, 2, 3, 4, 5. Animal 2, característica 1, 2, 3, 4, 5. Para todos os animais. É o mesmo resultado, tá? Só uma curiosidade aqui para vocês, não vai mudar nada se você fizer essa multiplicação ou essa multiplicação. Eu só trouxe aqui de curiosidade, eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo em R também. Bom, pessoal, de multicaracterística é isso que eu tinha para falar para vocês. O importante aqui é vocês saberem que a estrutura de equações de modelos mistos é basicamente a mesma. O que vai mudar é a complexidade, porque agora ao invés de ter uma variância só, a gente tem uma matriz de variâncias, e aí isso vai depender do número de características, do número de animais, fica muito complexo de resolver à mão. Por isso que a gente precisa de softwares, né, de programas para resolver isso para a gente. Mais uma vez frisando aqui que a gente não está falando de componentes de variância, então embora eu tenha mostrado para vocês aqui, né, que a gente tem uma estrutura de variâncias e covariâncias, a gente está supondo que a gente conhece esses valores, tá? Eu vou fazer um outro vídeo só sobre componentes de variância, mas a princípio a gente está aprendendo aqui os modelos de avaliação genética, considerando que a gente já conhece esses componentes de variância. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem deixar aí no comentário. No próximo vídeo, esse mesmo modelo, só que em R. Vou mostrar cada matriz para vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.